estamos de volta ao Vivo em Cores aqui pela Rede Século XXI, TV Século XXI, com o nosso programa Vida e Saúde. Hoje falando sobre coronavírus, o famoso Covid-19. Co de corona, V de vírus e D de doença. Isso em inglês, 19, porque foi descoberto aí no ano de 2019. Então, quando você ouvir falar de Covid, você sabe que já é o coronavírus, viu? Estamos recebendo carinhosamente o Dr. André Ricardo Ribas de Freitas, nosso médico epidemiologista, com 504 títulos aqui que ele tem. Aceitou o nosso convite, aqui está ensinando, esclarecendo, orientando. Porque a gente está nessa era, doutor André, é tão fácil hoje disseminar uma informação equivocada. A gente tem os famosos fake news. As notícias boas correm pouco, né? Agora, o que é errado, o que é fofoca, o que é intriga, isso viraliza e voa o mundo inteiro. Então, é importante a gente poder receber a notícia correta para passar corretamente, doutor. Exatamente, né? Então, eu acho que algumas desinformações, né, começaram a surgir. Atrapalha, né? Algumas receitas que eram milagrosas, baseadas em alho, mas não sei o quê, uma determinada vitamina, que aquela vitamina ia ajudar. Alho é o morcego, né? Plantar morcego. Talvez seja isso, né? Talvez seja isso, porque deve ser daí, né? Contra vampiro, né? Mas, enfim, eu acho que, por enquanto, que ainda não sabemos exatamente qual antiviral pode ajudar. Sabemos, né, que uma parte dos pacientes não vai evoluir mal, que isso também assim, é uma coisa, todo mundo que tiver vai, né, ter uma forma grave, não necessariamente, né? E existe muita pesquisa hoje sendo feita nesse sentido, né? O que se sabe fazer é o suporte, né? Isso é o mesmo suporte que é utilizado para outras inflamações no pulmão, né? Que a gente chama de síndrome da angústia respiratória do adulto, a inflamação que dá no pulmão que dificulta a troca gasosa. É a mesma forma de lesão que acontece também com esse coronavírus. Então, não é um tratamento específico, é um suporte ventilatório, mas que é uma forma de tratamento que é utilizada. Doutor, a gente sabe assim que no Brasil, né, o nosso santo povo de Deus, ele às vezes ele age muito pela emoção, pelo impulso, enfim. E aí, de repente, mas doutor, aquela vacina que a gente recebe todo ano para a gripe, né, os idosos especialmente, aquela vacina que, etc., serve para... Também ajuda a proteger caso o vírus chegue aqui no país, doutor? Exatamente, é importante saber. Não ajuda, mas é muito importante utilizar a vacina. Seguir o calendário, né? Exatamente, porque se houver essa introdução do vírus no nosso meio, vai ter uma sobrecarga dos serviços de saúde, porque uma proporção grande de pacientes vai adoecer. Então, se somar isso, os pacientes também com influenza, que podem se agravar, é uma sobrecarga maior no sistema. Então, o risco de ter uma situação crítica é maior, né? Então, a vacina ajuda, é outra ajuda que ela vai dar, mas no contexto global acaba ajudando também. Não vai ajudar o indivíduo, mas vai ajudar a coletividade. Entendi. A ter uma complicação a menos, que é a sobrecarga que a própria influenza causa. Vai deixar o corpo, inclusive, mais protegido do sistema imunológico, doutor. Pode pensar nisso, né? Que o paciente pode ter uma co-infecção, ou seja, infecção pelos dois vírus. Então, o risco de uma co-infecção mais grave diminui. De qualquer forma, não vai proteger especificamente contra o coronavírus, porque é outro vírus, é outra estrutura molecular, totalmente diferente, é outra família. Mas proteger o pulmão, né, de uma outra infecção viral é importante. Agora, aquilo que vocês médicos dizem assim, para a gente tomar cuidado, lavar bem as mãos, cuidado no tossir, álcool gel, etc. Essa lição de casa está valendo aí, doutor? Sim, exatamente. Isso é uma coisa muito importante. Hoje o vírus não ocorre no Brasil, então não precisa se preocupar com o vírus. Mas são medidas que servem para qualquer vírus respiratório. Por servir para influenza, também serve para vírus sincicial, que é um outro vírus respiratório, serve para o parainfluenza, que é um outro vírus respiratório, serve para qualquer vírus respiratório. Então são proteções inespecíficas. E adotar esse tipo de conduta facilita, se for introduzido o vírus,
você tem pessoas que já estão habituadas a cuidar da sua proteção individual. Entendi. Não é? Então, só para reforçar, quais são as medidas mais importantes? Antes de tocar o rosto, né, a boca, os olhos, ou seja, não é só enfiar o dedo dentro do olho, né, qualquer área dentro do rosto não deve ser tocada se não tiver com a mão higienizada. Tem que lavar a mão antes de tocar o rosto, tá certo? Porque é um costume, às vezes, levar a mão no rosto sem esse cuidado da higienização. Então é importante lavar as mãos. Pode ser com água e sabão, água e sabonete ou com álcool gel. Só o álcool gel já resolve também. Tá? Uma outra coisa importante é, quando tiver tossir ou espirrar, é proteger com o cotovelo. Né? Se for usar a mão, proteger a mão com papel. Porque, na verdade, a mão, se não está protegida, ela vai ser agente que vai disseminar a doença maçaneta, também. Um aperto, etc., Exatamente. Um abraço. E aqui já protege disso, porque você não é um lugar que é tocado por outras pessoas. Uma outra coisa importante é o paciente que tiver com tosse ou né, com outro sintoma respiratório, como espirrando, etc., evite o contato com outras pessoas e fique em casa. Né? Se distanciar um pouco do contato com outras pessoas para não transmitir para outras pessoas. E, em situações limite, quando uma doença como essa que está transmitindo no nosso meio, talvez até outras medidas um pouco mais agressivas podem ser tomadas. Mas, por enquanto, essas medidas que são as padrão, básicas, né? São muito importantes. Lavar a mão com frequência quando estiver em lugares públicos. Esse tipo de cuidado também pode ajudar. Ô, doutor André, eu vi uma reportagem, me preparando para o tema, para a entrevista com o senhor hoje, eu vi uma reportagem, inclusive, que lá na China, né, eles, inclusive, pegam os dinheiros, né, estão esterilizando o dinheiro, etc., né, estão esterilizando o dinheiro, né, colocam lá porque é o dia a dia. A pergunta é, por exemplo, a gente sabe que a China precisa sobreviver, tem bilhões de pessoas lá, né, milhões de pessoas, precisa sobreviver. E para sobreviver tem toda a questão dos produtos que ela exporta, importa, etc. Assim, pode vir, aí está a pergunta, pode vir, né? É só o humano que transmite de humano, um animal, etc. Ou eu posso um brinquedo, um dinheiro, etc. Nisso pode vir incorporado também de brinde um vírus, doutor? Uma ótima pergunta que eu fiz. Não, eu acho que é uma ótima pergunta, é importante que as pessoas saibam disso, tá? Assim, as superfícies, o contato com objetos pode transmitir. Só que o vírus ele não fica muito tempo viável fora do corpo. Então, por exemplo, se eu estiver aqui, eu estou com coronavírus, eu posso ter falado e ter algumas partículas terem gotículas, ter caído aqui na mesa. Então, uma outra pessoa que chegar imediatamente depois de tocar aqui pode. E levar a boca ou o rosto, pode se infectar. Agora, o vírus ele fica viável nas outras superfícies fora do corpo por no máximo 24 horas. Entendi. Então não é tempo suficiente para chegar até o Brasil. Entendi. Então um comércio internacional, ele vem, que seja através de... isso porque até é importante. É uma importante pergunta porque essa. Você vai comprar, não é da China, não compra, tem vírus. Isso, aquilo, isso, entendeu? Porque muita assusta, gente está perguntando isso. É importante saber, né, que os produtos chineses não trazem risco mesmo que viesse de avião, a maior parte vem de navio, né? Mesmo que venha de avião, né? que chega aqui com menos de 24 horas, só a tramitação na alfândega e no despacho... As demoras, né? Demora ali mais de um dia, né? Então, não tem problema nenhum qualquer objeto que tenha vindo da China. Agora, é diferente se você estiver na China, estiver manuseando objetos. Então, ali é uma outra situação. Então, lembrar que ele consegue sobreviver menos de 24 horas. Não sabe exatamente quanto tempo que é, mas é bem menos do que 24 horas. Doutor, isso tudo está afetando, quer dizer, está comprometendo, não sei se está afetando, não ter esses dados, enfim, mas assim, todas essas viagens internacionais, ou seja, agências de viagem, sejam elas quais forem, comerciais, religiosas, enfim, isso está colocando em pausa, né? Em pauta, enfim. Ou seja, uma pessoa que sai daqui hoje, um empresário, enfim, que tem, ou um familiar que tem um outro familiar lá na China, ou seja, eu posso sair daqui e viajar para lá, e aí?
Olha, a questão é a seguinte, a transmissão não está em toda a China da mesma forma. Lógico, a província de Hubei está com uma transmissão importante, ali deve ser evitado a qualquer custo. Agora, Pequim, por exemplo, Xangai, que são cidades importantes, não tem o mesmo nível de gravidade da transmissão. Mas é lógico, é bom, né? uma viagem que não seja essencial, que não seja importante ser agora, eu acho que deve ser adiada. Inclusive, eventos internacionais estão sendo desmarcados, né? Tem congressos médicos, né? Um colega, né, que estava descrevendo que tem um congresso na Malásia, que é bem longe da China, não está tendo transmissão ali ainda, mas foi desmarcado porque mais de 20 mil pessoas inscritas no congresso. Okay. Foi desmarcado em razão do risco de... Porque é do mundo inteiro, né? Exatamente. Então pode disseminar. E é razoável isso, porque... É prudente. É né? prudente. Foi desmarcado também um evento importante de informática em Barcelona, que são mais de 30 mil pessoas inscritas, etc., que é acontecendo nas próximas semanas, que também não está acontecendo transmissão todo na cuidado Europa. é pouco, né, doutor? É porque é um esforço no sentido de diminuir a velocidade de transmissão e diminuir o risco que essa doença causa. Quanto mais atrasar para chegar, maior a chance da gente saber como tratar melhor, de ter pronto uma vacina. Então, é um zelo que não é em excesso. A gente sabe que a gente acompanhou pelos meios de comunicação que tinham brasileiros na China que voltaram para o país, se eu não me engano, em Anápolis, estão em quarentena, doutor. Ou seja, há possibilidade, o Brasil já sabe, pelo menos, detectar, né? Ou seja, eu posso dizer, não, isso é coronavírus. O Brasil tem essa condição hoje, talvez não tenha vacina, mas sabe detectar. E essas pessoas que estão lá em Anápolis, o que vai acontecer? É uma boa pergunta, sim. O Brasil tem condições de fazer diagnóstico hoje, tá certo? Já há algumas semanas a gente já recebeu a informação por parte do Ministério de que os laboratórios de referência em saúde pública já estavam com os exames disponíveis para ser realizados, tá? Teve, inclusive, em Campinas, suspeitos que foram investigados e já foram descartados e voltaram à vida na comunidade sem nenhum problema. Okay. E esses pacientes que ficaram em quarentena, é porque, na verdade, eles vieram da província específica de Hubei, que é o estado, que é a província, né? Que é o olho. É onde começou todo o problema e é onde está mais intenso. Tá. Não é todos que venham da China, de qualquer lugar, que tem que ficar isolados como eles estão, tá? Uhum. É razoável que quem tenha vindo da China fique pelo menos aí uns 14 dias, que é o período máximo aceito como de incubação do vírus, com cuidado melhor, mais distante das pessoas. Isso é razoável. Okay. Por quê? Porque sabe-se que mesmo os pacientes, alguns dias antes de começar a desenvolver os sintomas, já podem transmitir. Então, se chegou da China, você não tem certeza se está com o vírus, porque existe alguma possibilidade de você ter se infectado em qualquer parte da China hoje. Então, é razoável pensar que essa pessoa dê preferência a trabalhar em casa, né? Não chegue tão perto das pessoas, não troque afeto, não toque nas pessoas por pelo menos uns 14 dias. Não vai em shoppings, etc. Não vai em shopping, aglomerações. Quando estão em casa, deixar o ambiente ventilado, dormir em cama separada. Entendi. Tá certo? E, principalmente, né, se for segregar objetos, né, talheres, copos, né, por um período de 14 dias, para não infectar, se tiver o vírus, não infectar outras pessoas no domicílio. Agora, doutor, o fato assim de, imagino agora um chinês infectado, ou seja, que recentemente contraiu o vírus, pegou o vírus. O que acontece? Que sintomas é? Febre? O que é descrito dos sintomas iniciais? Então, os sintomas mais importantes são dois, né? Tosse e febre. Esses são os sintomas mais... Que podem ser confundidos, não é? Pode confundir com gripe, né? Agora, esse vírus dá menos coriza, por exemplo, e não dá tanta dor de garganta, diferente um pouco dos outros vírus. Então, esse vai dar principalmente tosse, febre e falta de ar, às vezes, em alguns pacientes. Entendi. Né? Então, são os sintomas mais importantes. Então, o paciente que tiver com tosse, que veio da China com tosse e febre, ele deve ser considerado suspeito e vai ser investigado. E ele pode desenvolver esses sintomas até 14 dias depois da chegada aqui no Brasil. Olha que interessante, gente. Quanto às informações, eu vou chamar o intervalo.
E eu vou perguntar depois para o doutor assim, as máscaras, será que a gente já pode usar máscara? Aquelas máscaras, assim, é muito bom, muito forte, a gente vê no clima, no ambiente oriental, as máscaras. Será que a gente já pode ter essa cultura das máscaras? Mas antes de chamar o intervalo, gente, você sabe que eu sou grande propagador da devoção a São Peregrino Lasioso, o protetor contra o mal do câncer. Você sabe que a Missa Saúde, inclusive que eu vou rezar agora sexta-feira, 19h30, aqui na Rede Século XXI, a gente sabe que o padrinho espiritual é São Peregrino, inclusive faz parte aqui do nosso cenário. E aqui nós temos no nosso shopping católico a vela, a imagenzinha que você também... Tá aí o kit que a gente está mostrando para você também adquirir para ajudar essa obra e aumentar ainda mais a sua devoção para com esse santo protetor contra o mal do câncer. Recado dado, nós vamos chamar o nosso intervalo, na sequência muito mais informações para você hoje com o Dr. André sobre coronavírus e outras epidemias. A gente volta já só para você.